Eu acredito que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, a gente deseja um mundo melhor. Todo mundo queria viver um mundo melhor, não é verdade? Mas por que será que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de ir em direção, vamos dizer assim, a objetivos mais elevados? Ou por que será que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de ir em direção a objetivos simples? Porque a gente sabe que faz bem, como emagrecer, ter uma vida saudável. Pois bem, eu sempre fui um cara muito idealista, assim, de acreditar nesse mundo melhor. E durante muito tempo eu acreditei que a política pudesse ser o maior instrumento de transformação. Até porque uma decisão política ela tem o poder de fazer diferença de fato na sociedade. Porém, há mais ou menos 5 anos atrás, eu comecei a sentir uns sintomas um tanto quanto estranhos. A minha mente não parava de funcionar um minuto sequer. Eu me formei em comunicação, me especializei em marketing político, trabalhei bastante tempo com campanhas eleitorais em governos. E comecei a sentir esses sintomas. Na hora que eu chegava em casa, depois de um longo dia de trabalho, na hora que eu deitava na minha cama para dormir, cansado, a cabeça não parava. E de um pensamento ao outro, parecia um macaco maluco. No outro dia, eu já acordava cansado, estressado, ia para o trabalho geralmente atrasado, chegava lá, né? Sempre tinha aquele engraçadinho que falava assim, chegou cedo hoje, né? Dava vontade de matar. E eu comecei a perceber que aqueles sintomas foram piorando no decorrer do tempo. Chegou um momento da minha vida que eu simplesmente não conseguia dormir mais. Na hora que o despertador tocava, eu não tinha desligado um minuto durante a noite. Eu comecei a sentir uma certa sensação de vazio no peito, uma palpitação que eu não sabia explicar muito bem o que era aquilo. A respiração, eu já não conseguia inspirar mais profundamente, parece que o ar faltava em determinados momentos. E diante daquilo eu falei assim, eu preciso de ajuda urgentemente. Ou então, que sem saber muito bem a quem recorrer, eu procurei um psiquiatra. Cheguei no psiquiatra, foi uma consulta excelente. Ao sair daquele consultório, eu me vi aos 24 anos de idade, naquela que deveria ser a melhor fase da minha vida. Saindo daquele médico, com uma caixa de remédio tarja preta na mão, uma receita de alguns remédios e o diagnóstico de estresse crônico e ansiedade. E aí eu pergunto, mas o que isso tem a ver com um mundo melhor? Infelizmente, eu não era o único naquela situação, naquelas condições. E na hora que eu saí daquele consultório, uma coisa dentro de mim me dizia que aqueles remédios, eles não resolveriam o meu problema. E não resolveriam mesmo. Quem já tomou um remédio desse sabe que ele de fato ajuda a gente a dormir, às vezes reduz aquelas palpitações, mas não devolve força, não devolve vitalidade para as nossas vidas, né? E foi nessas circunstâncias que pela primeira vez eu caí num tal de curso de coach, que eu nunca tinha ouvido falar. Caí quase que de paraquedas, foi o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal. Na hora que eu cheguei, eu lembro perfeitamente que eu fiz o meu credenciamento no hotel, estava lá aguardando, aí na hora que eles abriram a porta da sala, tinha um corredor de gente batendo palma, uma música alta. Eu olhava para aquilo e falava assim, que seita é essa? Não escutei nada. Super cheio de preconceito, mas pela primeira vez na minha vida eu estava parando para pensar quem eu era, onde eu estava, onde eu queria chegar, quais eram os meus sonhos, quais eram os meus propósitos. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei. O grande ponto é que quando a gente está nessa situação de estresse, em função de uma série de circunstâncias, a gente acaba entrando no que a gente chama de modo de sobrevivência. Tudo pode ser um risco, tudo pode ser um perigo. Não trabalhar até as 10, 11 da noite, como a Filipa compartilhou com a gente aqui na sexta-feira, eu posso correr o risco de não alcançar aquela promoção. Existe uma pressão externa muito grande por produtividade e resultado, conforme a professora Helena falou. E essa pressão externa ela se traduz em pressão interna também, de nós sobre nós mesmos. Além disso, existe um medo constante em função dos vários riscos que esse mercado impõe. Numa situação dessa, a gente acaba entrando nesse modo de sobrevivência. O problema é que quando a gente está nesse modo, o nosso corpo reage a isso, como o próprio Dr. Carras falou. A Dani também compartilhou sobre alguns hormônios que são liberados, especialmente o cortisol, que em excesso gera uma série de males para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Tem uma energia esquisita aqui. Energia demais. Pois bem, segundo o World Happiness Report, que é o relatório mundial da felicidade desse ano, 2019,
As teorias do fracasso e autocontrole hipotetizam que o autocontrole, em geral, é um recurso exaurível e que quando esse recurso é esgotado devido a estresse ou exaustão ou outros motivos, o resultado são decisões de impulsividade de visão curta. Em outras palavras, quando o nosso cérebro está sob muito estresse, muita ansiedade, ele perde a capacidade de tomar decisões de longo prazo, que são decisões geralmente muito mais benéficas para nós e para o contexto no qual estamos inseridos, seja ele familiar, organizacional ou a sociedade como um todo. Nesse mecanismo de sobrevivência, a gente acaba por superestimular o nosso sistema límbico, gerando essa descarga exagerada de cortisol. E aí a gente está sempre, vamos dizer assim, estimulando respostas básicas que o nosso organismo tem em modo de sobrevivência, que é lutar ou fugir. Qualquer animal, ou um ser, vamos dizer assim, um pouco menos evoluído, nesse sentido que os seres humanos, diante de algum risco, são os dois comportamentos básicos que eles têm. Ou eles vão lutar ou fugir. Nós, seres humanos, desenvolvemos a capacidade de exercer controle sobre esses mecanismos. Só que o problema é que quando a gente superestimula esses princípios dentro do nosso organismo, quando a gente está superestimulando o nosso sistema límbico, é a ele que a gente está dando força. E aí, diante de alguma situação externa, a gente acaba por reagir dessa forma, né? Que é lutar ou fugir. Não é à toa que a gente está produzindo alguns líderes da natureza que a gente tem visto. Esse é reflexo de nós mesmos, em algum sentido, tá? E aí, nesse circuito, a gente acaba entrando no que eu chamo de areia movediça. Porque é uma situação onde o estresse ele gera uma série de consequências no seu organismo. O seu organismo funciona de forma pior, e essa piora no seu organismo faz com que você tenha mais estresse, e aí você vai naquela espiral onde quanto mais você mexe, parece que pior fica. E mais, você começa a perder energia, ficar cansado, não tem força para superar essa situação. Por um outro lado, os estudos no campo da psicologia positiva têm demonstrado que indivíduos que estão florescendo ou que têm um alto nível de bem-estar psicológico aprendem com eficiência, trabalham de maneira produtiva, têm melhores relações sociais, têm maior probabilidade de contribuir para a comunidade e têm melhor saúde e expectativa de vida. A gente entra no que a Barbara Fredrickson chama de espiral ascendente, na teoria de expandir e construir. Ou seja, quanto mais emoções positivas você tem, quanto mais bem-estar você sente, mais você tende a criar realidades desse contexto, melhor você tende a se sentir, enfim, é um ciclo que vai se formando na sua vida. Então, da mesma forma que uma vida estressante, uma vida nas condições que a gente geralmente vive, nessa pressão constante, ela leva a gente nessa espiral descendente, o contrário também se dá. A neurociência tem nos trazido essa capacidade, essa flexibilidade do nosso cérebro, ou de exercer mudanças em cima do nosso cérebro, que é fantástica. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente fala, a forma que a gente reage, tudo isso está criando novas conexões neurais. É mais ou menos como se a gente estivesse no meio de uma mata fechada, tá? E aí tivesse um caminho roçado. Aqui fala roçado? Portugal? Um caminho aberto no meio da mata. Se você ouve um barulho e precisa correr, para onde você vai? Você vai para o caminho que está aberto ou você vai para o caminho que está fechado? Percorremos naturalmente o que está mais fácil. No nosso cérebro acontece da mesma forma. Diante de qualquer estímulo, o nosso pensamento vai para aquele caminho que está mais fácil. Então, se a gente está exercendo determinados comportamentos, falando determinadas coisas, aquele caminho vai ser mais fácil para a informação ser transmitida. E assim a gente vai construindo mais daquilo. Tá? Tem um famoso estudo realizado em Londres com taxistas, que eles têm que passar por um longo processo de treinamento para se localizar especialmente dentro da complexa rede de ruas, lá em Londres. E aí eles fizeram um estudo por ressonância magnética e imagiologia, onde eles perceberam que depois desse treinamento, os taxistas eles tinham um crescimento significativo do hipocampo cerebral, que está diretamente relacionado à memória espacial. Olha que interessante. Eles conseguiram demonstrar que a repetição, de fato, muda a estrutura do nosso cérebro. Em outras palavras, mais uma vez, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, nós estamos mudando a estrutura do nosso cérebro. E se a gente está mudando a estrutura do nosso cérebro, nós estamos determinando novos padrões de comportamento que tendem a ocorrer. Tá? A neurociência fala que 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Ou seja, a gente está 95% do tempo fazendo coisas que a gente não precisa pensar para isso, a partir do nosso inconsciente. Então, se aqueles caminhos que estão mais fáceis, estão mais fortalecidos, vamos dizer assim, estão operando dentro do nosso inconsciente, é a partir desse mecanismo que a gente está agindo.
Só que a gente tem essa capacidade, como eu disse, de fazer diferente, de pensar, a partir de um processo de consciência, a gente redirecionar nosso pensamento, redirecionar os nossos comportamentos e assim alterar o nosso próprio inconsciente numa rede diferente. Quando eu comecei a descobrir um pouco sobre essas questões, a gente tem um outro ponto também, que a gente tem uma tendência à negatividade. A professora Helena começou a falar isso. No nosso sistema límbico tem uma estrutura que chama amígdala cerebral. Ela é responsável por responder a qualquer evento que possa representar uma ameaça. Então, dentro de algum sinal de perigo, ela manda informação para o nosso corpo se preparar para esses mecanismos de fuga ou luta. O problema disso é que essas reações nos tornam muito mais propensos à negatividade do que à positividade. Segundo a doutora Susan Andrews, a gente responde muito mais rápido e intensamente a estímulos negativos do que a estímulos positivos. Tá? Então você soma essa predisposição, vamos dizer assim, biológica, aos condicionamentos que nós estamos fazendo com a nossa própria mente, em função das circunstâncias em que a gente vive, ou que a gente percepciona daquilo que a gente vive, para perceber o risco que a gente corre, ou seja, de ir naquela areia movediça, meio que sem fim. E nesse período, quando eu comecei a descobrir sobre isso, eu falei assim, eu vou testar para ver se de fato é verdade essa predisposição à negatividade e a possibilidade de a gente mudar isso. Eu tinha que andar mais ou menos, eu estava morando na Califórnia, eu tinha que andar em torno de 30 a 40 minutos para chegar na universidade. E aí eu me propus, durante aquele caminho, enxergar uma coisa positiva de todas as pessoas que eu visualizasse à minha frente. Vocês não têm ideia da dificuldade que é a gente ver coisas boas nos outros. Quando eu passei a olhar para isso, a gente só vê defeito. A gente olha para alguém e fala assim, não, tá gordo. Não, tá magro demais. Tá com defeito aqui, não sei onde. A gente só vê coisa ruim. Nós estamos de fato condicionados nessa direção. E aí eu me forçava a ver coisas boas. Sabe? Por mais que fosse difícil, eu fazia esse esforço. Eu fui fazendo 1, 2 dias, 3 dias, algumas semanas. E eu percebi que no decorrer desse período, quanto mais tempo passava, mais fácil ia ficando eu identificar essas coisas positivas nas pessoas. Até que chegou um ponto que só de eu olhar para a pessoa, eu já via na hora alguma coisa positiva. E o que eu percebi no decorrer dessa experiência foi que não só naquelas circunstâncias, mas diante de qualquer desafio, de qualquer problema, eu já estava tendendo a buscar coisas positivas e coisas mais construtivas, vamos dizer assim, naquela situação. De fato, aquilo estava alterando como que a minha mente funcionava, onde a minha mente tendia a direcionar o foco. E é por isso que eu digo, que o mundo melhor começa dentro da gente. Esse é um projeto também que é o motivo da gente estar aqui hoje, que é o HappyX, que começou dentro dessa história da psicologia positiva, onde nesse curso a gente passou por um processo de florescimento também, E a partir desse florescimento decidimos trabalhar em grupo para um ajudar os outros em seus próprios projetos. Desse trabalho em grupo surgiu o desejo de levar isso para mais pessoas e de que essas sementes que foram plantadas na gente, essa experiência, pudessem ser plantadas em mais pessoas. E a gente criou uma espécie de TEDx da psicologia positiva, onde em palestras curtas, de 10 a 15 minutos, a gente compartilharia um pouco das nossas experiências e dos estudos científicos que a gente tem acessado para poder chegar em mais pessoas. Daí surgiu o convite para vir para cá, onde a gente pode estar plantando algumas sementes dentro daquilo que a gente tem experienciado para fazer do mundo um lugar melhor. E é por isso que eu sempre digo que, de fato, um mundo melhor começa dentro da gente, porque se a gente está condicionando o nosso cérebro para ficar reativo, para ficar olhando as coisas negativas, para, enfim, lidar com as situações da forma que a gente acaba lidando, cansando o nosso cérebro, impedindo ele de exercer controle sobre essas emoções de uma certa forma, a gente não consegue contribuir efetivamente para a humanidade, nem com nós mesmos a gente consegue contribuir. Como dizia o Gandhi, cuidado com as suas crenças porque elas se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores, e seus valores se tornam o seu destino. E o seu destino provavelmente vai impactar no destino de muitas outras pessoas. É isso. Muito obrigado.